Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por sua graça, por sua infinita misericórdia que nós estamos aqui apresentando mais um programa Fé Perfeita. Gostaria de lembrá-lo que nós estamos sempre a seu inteiro dispor através dos nossos telefones e também do nosso e-mail, que você pode fazer contato conosco, solicitar literaturas, DVDs, CDs e também solicitar o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em qualquer parte deste estado, que nós enviaremos um obreiro para te batizar. Quero, neste programa, falar sobre um tema de expressiva relevância para o cristianismo, para a vida de todo cristão, que é o ministério tríplice de Deus na terra, manifestado entre os homens, principalmente no Novo Testamento, que é o ministério onde se aparecem as expressões Pai, Filho, Espírito Santo. Tem sido, ao longo dos anos dos meus programas, um assunto que eu tenho sempre falado com as pessoas. Quais as verdades que faz sentido para se afirmar sobre estas expressões e quais são os enganos que a religião, que eu digo que Satanás, através da religião, levou e induziu as pessoas a crer. É trabalho do diabo desvirtuar as verdades da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, lida pela maioria do mundo chamado cristão, é lida apenas como um livro histórico. A história de Adão, a história de José, a história de Abraão, a história de Noé, a história de Davi e assim sucessivamente. Na verdade, todos estes personagens não fazem apenas a história, mas eles fazem a profecia da Bíblia. Os quadros da vida destas pessoas que estão inseridas nas Escrituras são quadros proféticos. É uma pena que as pessoas apenas leram a história. Mas quando nós voltamos aqui para as expressões a respeito de Pai, Filho e Espírito Santo, qual é a verdade deste assunto? Você poderia me perguntar, o senhor não crê em Pai, Filho e Espírito Santo? E eu digo com todo o coração, verdadeiramente a você, obviamente eu creio em um Deus, não em três pessoas, mas em um Deus que se manifesta, que criou estes ofícios e usou estes ofícios para complementar o seu propósito. Então, nós vamos encontrar que a maioria da cristandade não entendem, não sabem o que creem e apenas repetem aquilo que se tornou, ao longo dos anos, um dogma da igreja. Hoje quero falar sobre estas expressões. Para início, gostaria de fixar aqui um tema.
O que é Deus? Na maioria das mentes das pessoas, Deus, a Igreja Católica desenhou, mostrando a Trindade, um velho barbudo, Jesus, um moço mais novo, e o Espírito Santo, uma pombinha. Mas isto é mentira, isto não existe verdade nenhuma nisto. Em primeiro lugar, Deus não é um velho, Deus é um espírito. E para você entender o que é espírito, espírito é um ser invisível, infinito. Espírito não está sujeito ao tempo e ao espaço, esse eu estou falando de Deus. O Deus Espírito é um Deus invisível, onipresente, onipotente, onisciente, e este Deus não tem carne e não tem ossos, não tem um corpo físico, portanto, ele não é um velho barbudo. Então, isto é uma mentira. Em segundo lugar, há uma pobre afirmação de que Jesus Cristo é a segunda pessoa desta Santíssima Trindade. Outra mentira. Jesus não é a segunda pessoa. Jesus disse: eu sou o primeiro, e fechou a porta para a cogitação de qualquer outra personalidade na divindade. Eu o último, o que era, o que é, o que há de vir, o, artigo definido, todo-poderoso. E agora, por último, nós encontramos que as pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, porque eles não sabem nem do que estão falando. O Espírito Santo não é a terceira pessoa, o Espírito Santo é uma manifestação do próprio Deus. Então eu quero aqui firmar estas expressões com a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos em Espírito Santo, nós temos muitas pessoas que estão dentro das igrejas, as assim chamadas de pentecostais, porque, na verdade, eu pergunto a você que está em casa me assistindo, o que é que estas igrejas que dizem ter o Espírito Santo têm de pentecostais? Pare e pense um pouquinho comigo. Primeiro, eles não sabem nem o que é o Espírito Santo, não sabem para que foi dado, não sabem como receber, não sabem a quem é dado, não sabem os resultados que produz e como é que podem dizer que tem o Espírito Santo e nem sabem qual é a missão do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a Bíblia não é o manual eclesiástico da sua igreja, não é o dogma católico que veio para as igrejas evangélicas também, que não podem esconder esta verdade, que são filhos da Igreja Católica e, portanto, herdaram suas heresias. Vejam bem, por favor, pare e observe. O Espírito Santo não é a terceira pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo disse: você não deveria ter nenhum ensinamento que vá além do que eu tenho ensinado. Ainda que seja um anjo, ou eu mesmo, considere anátema qualquer coisa que não se harmonizar, que não for aquilo que eu originalmente preguei. Este é o primeiro ponto. Então, eu quero deixar aqui este pensamento para nós continuarmos agora em seguida sobre o que é, então, pela Bíblia, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Vamos ler a Bíblia para não ficar em minhas palavras. Eu gostaria que você que está em casa me assistindo, tem tempo para isto, não é? Pegue a sua Bíblia junto comigo e o Evangelho de João,
no capítulo 4. E no capítulo 4, ele vem e toma as palavras do próprio Cristo, conversando com uma mulher no poço em Samaria, e Jesus, então, diz estas palavras que são narradas aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, para que você entenda quem é Deus. Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São João, capítulo 4, verso 24. Para que esta escritura não fique sozinha, eu quero tomar uma outra escritura. Agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ora, o Senhor é Espírito. Então veja, nós estamos perguntando quem é o Espírito Santo. E nós estamos descobrindo que Deus é Espírito e que este Espírito só pode ser santo. Pergunto, será que existem dois Espíritos na divindade? Ou seja, a primeira pessoa ser Espírito e a última, a terceira pessoa ser Espírito? Será que isto combina com a Bíblia? Ou nós devemos jogar isto dentro de uma lata de lixo e considerar anátema? Pegue a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então, em Efésios, capítulo 4, Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só Espírito. Não há dois, não há três. Há um só Espírito. Então nós descobrimos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Você vai ver que Jesus chamou ao Espírito Santo de seu Pai. E ele se referiu muitas vezes nas Escrituras a Deus sendo seu Pai. E eu pergunto, quem é realmente o Pai? É Deus ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Você vai ver, tanto isto é verdade, que Maria concebeu do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 1, verso 18. Então ela concebe do Espírito Santo. Se a minha mulher concebe de mim, o pai da criança sou eu. Então Maria concebeu do Espírito Santo, o pai de Jesus é o Espírito Santo, a quem ele chamou de seu Deus. Então nós descobrimos na Bíblia que Deus é Espírito. Agora você imagina a pobreza da mentalidade do mundo religioso que atribui ao Espírito Santo uma coisa tão pequena, tão ridícula, tão mesquinha, não tem nem como dizer, muito pequena. Você chega perto de uma pessoa e diz: você tem o Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo? Ela diz: eu tenho o Espírito Santo, eu falo línguas. Mas o que faz as línguas na sua vida? Te dá a você o caráter de Cristo? Dá a você a mente de Cristo? Deu a você o mesmo sentimento que houve em Jesus? Você chega perto de uma pessoa que vai à igreja e marcha e sapateia e pula e grita e rola no chão. Você pergunta: o que é isto? Ele vai dizer para você: isto é o Espírito Santo. Mas é isto que é o Espírito Santo? É isto que as pessoas atribuem como sendo a evidência máxima de Deus na vida de uma pessoa? Pergunto a você que está me assistindo e que tem conhecimento dos fatos. Quantas pessoas você já viu falando línguas e tendo um temperamento explosivo? Quantas pessoas você já viu rolando no chão, pulando e gritando que compram e não pagam?
Quantas pessoas você já viu falando línguas estranhas e tendo toda sorte de emoções e que se vestem mal e que cortam seus cabelos e que se pintam? Quantas pessoas você já soube de que choravam, arrepiavam e tinham emoções e que viveram e que caíram em adultério? Que Deus é este? Que Espírito Santo é este? Será que as pessoas não podem ter o mínimo senso crítico para entender que há alguma coisa errada nisto? Se o Espírito Santo é o próprio Deus e ele vem na sua vida, você vai ver que você passa a ser participante da natureza divina. E eu paro aqui para dizer, se um homem se torna participante da natureza divina, será que ele tem ainda desejos por coisas mundanas e imundas? Será que ele quer se parecer com a sociedade, se vestir, falar, agir? As pessoas não podem ter o Espírito Santo porque não sabem o que ele é. E por isso se tornam, de maneira vulnerável, fáceis de ser enganadas pelo diabo através da liderança da religião, que diz às pessoas, se você falar em línguas, você tem o Espírito Santo. Se você arrepiar, profetizar, pular, marchar e ter qualquer destas sensações, você recebeu o Espírito Santo. Agora, caminhe nos passos dessas pessoas e você verá que ela não sabe o que é Espírito Santo e que ela foi enganada, porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é o próprio Deus vindo a você. Ele, primeiro, dá a você a sua natureza, manso, humilde, temperante, verdadeiro. E aí você produzirá, porque é assim que diz a Bíblia, pelos frutos é que se conhece a árvore. Nós vamos continuar dizendo, então, pastor, para que eu saiba o que é o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo, o que é necessário? Então, nós já vimos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós já vimos que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade. Nós já desmentimos, não é, que o Espírito Santo seja uma emoção. O Espírito Santo é o próprio Deus. E se ele vem a você na sua vida, você passa a ser um templo do Espírito Santo. E se você passa a ser um templo do Espírito Santo, você será semelhante a Cristo. Cristo recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo conduziu sua vida. Prestem atenção, você verá que Jesus vem ao Jordão, é batizado por João, não retorna mais para Nazaré, cruza e vai ao deserto. Do deserto, ele então segue sendo dirigido por Deus para onde o Espírito queria que ele estivesse. Ele vai a todos os lugares guiados pelo Espírito Santo. Então, ponto 1 aqui. Primeira coisa, quando o Espírito Santo vem, ele faz de você um cordeiro, porque um cordeiro não tem direção própria. Ele é guiado. E o Espírito Santo veio com uma missão e é dado aos crentes com uma missão. Prestem atenção que a Bíblia relata no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do batismo de Jesus, que Jesus, quando foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo veio a ele na forma corpórea de uma pomba. Prestem atenção que não era uma pomba, era a aparência, a forma de uma pomba. E quando ela veio, você não verá Jesus saltando, pulando, falando línguas estranhas. Não há este registro, mas, no entanto, agora você tem uma vida guiada. E então, o apóstolo São Pedro, no capítulo 5 do livro de Atos, diz
que o Espírito Santo é dado a quem obedece. Prestem atenção. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você, então, aqui tem uma palavra não minha, mas da Bíblia, que o Espírito Santo é dado a quem obedece e a quem quer ser guiado. O Espírito Santo virá, Jesus disse, em São João capítulo 14 e também em São João capítulo 16. Aquele Espírito, o Consolador, quando ele vier, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo não deixa você esquecer que você tem que ficar com a palavra. Porque quando Jesus recebeu o Espírito Santo, o diabo veio a ele tentando enganá-lo, mas não podia enganá-lo porque o Espírito Santo estava sobre ele e ele recorreu à palavra para derrotar a Satanás. E mesmo quando o diabo citou a Jesus a palavra, dando a ele uma interpretação falsa, Jesus citou a palavra corrigindo o erro de Satanás. Vejamos então que o Espírito Santo estava sobre Cristo e o diabo veio e disse: se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha, Deus não faz palhaçada. Se Jesus tivesse querido mostrar para Satanás que ele tinha poder e transformar aquelas pedras em pães, ele estaria obedecendo a um propósito do diabo. E automaticamente ele estaria fazendo apenas um exibicionismo e ele perderia toda a autoridade diante de Satanás. Mas veja onde ele foi, ele disse: não é de pão que vive o homem apenas, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amigo telespectador, você que está me assistindo, saiba que você não pode ficar com parte da palavra. Nós precisamos de toda a palavra, porque aquele que adulterar, acrescentar ou subtrair, ele perde todo o poder diante de Satanás. Ele já foi enganado, perde o direito da árvore da vida e acrescenta sobre si as pragas que estão descritas aqui no livro. Então o Espírito é dado para isso, para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos tinha dado. Então vamos aqui para você ver. O Espírito Santo foi dado. Aí daqui um pouquinho Satanás veio a Cristo e disse: se você é o que você está dizendo, então lança-te daqui para baixo, porque está escrito, olha o diabo citando a Bíblia, disse, está escrito que ele dará a ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Mas Jesus tinha o Espírito Santo. E automaticamente ele rebateu uma má interpretação da Escritura, dizendo: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você não deve ceder, porque o diabo virá a você citando a Bíblia, mas a Bíblia, dentro da revelação, desmascara Satanás. Então eu quero dizer para você, se disserem para você que existe Pai, Filho e Espírito Santo, você diz, é correto. Mas se disserem para você, são 3 pessoas, você diz, mentira, porque Deus é Espírito e não há 2 Espíritos na divindade. Se tivesse uma trindade, então a primeira pessoa seria Espírito e a terceira Espírito, e isso faria 2 Espíritos, e a Bíblia diz só há um Espírito. Pode dizer, falso, Satanás. Se disserem para você que o Espírito Santo é um arrepio, é línguas, é sensacionalismo, você diz, falso, o Espírito Santo vem para nos guiar na verdade, ou seja, uma vida que está completamente comprometida com a Bíblia. E nós vamos orar nesta hora. Pai Santo, no nome de Jesus, oramos e pedimos abrir a mente do entendimento para que as pessoas possam compreender a Tua palavra. E eu peço que o grande Espírito que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, dê a estas pessoas a bênção da salvação e do esclarecimento e a força necessária
para que elas possam vencer. As demais coisas, console, cure, liberte, porque o Senhor é maravilhoso. No nome de Jesus eu peço, amém.